Durante uma escavação em uma antiga vila nas proximidades de Alexandria, Egito, um grupo de arqueólogos encontrou um estranho artefato enterrado ao lado de uma estátua danificada de Horus. Tratava-se de um disco de bronze, com marcações regulares ao redor e uma haste central inclinada. Mas não era um simples relógio solar. Gravado em hieróglifos estavam símbolos não catalogados e uma inscrição que dizia: quando a sombra tocar o tempo certo, o segredo será revelado. Intrigados, os cientistas levaram o objeto para o Museu de Antiguidades do Cairo. Ali, uma jovem pesquisadora chamada Layla ficou obcecada pelo artefato. Ela passou dias analisando suas medidas, consultando papiros antigos e comparando com outros instrumentos solares da época. No entanto, não havia nada igual. O disco parecia estar alinhado a uma configuração estelar muito específica, mas de qual constelação? Em uma noite de insônia, Layla percebeu que o disco não estava alinhado com o céu atual, mas com o céu do passado. Um software de astronomia confirmou sua suspeita: o disco correspondia à posição das estrelas em 2570 a.C., época da construção da Grande Pirâmide de Gizé. O que um objeto desses estaria fazendo em uma vila datada de 1000 anos depois? Layla decidiu testar o relógio solar exatamente como fora encontrado, ao pôr do sol, no mesmo dia em que foi desenterrado. No momento em que a sombra caiu sobre uma das marcações enigmáticas, uma pequena cavidade se abriu na base do disco, revelando um cilindro de papiro incrivelmente conservado. Ali começava um enigma que mudaria não apenas a história da vila, mas a compreensão que se tinha da conexão entre o Egito Antigo e as estrelas. E Layla não fazia ideia dos perigos que aquela descoberta traria. O cilindro de papiro continha um texto em hieróglifos incomuns, misturados com símbolos gregos e algo que se assemelhava ao alfabeto fenício. Layla, surpresa com a diversidade linguística, percebeu que aquilo não era um simples manuscrito, era um código trilingüe. Ela começou a decifrar os primeiros símbolos e encontrou uma menção clara ao nome de Imhotep, o lendário arquiteto e sacerdote egípcio. Mas havia algo ainda mais surpreendente em uma citação de Pitágoras. Como dois pensadores separados por milênios e culturas distintas poderiam estar conectados? Ao longo dos dias seguintes, Layla mergulhou no estudo do papiro. Aos poucos, compreendeu que ele descrevia um mecanismo que podia calcular eventos astronômicos com precisão nunca antes vista, incluindo eclipses e conjunções planetárias. Mas a parte mais instigante falava de um mapa estelar oculto, que só poderia ser lido quando o relógio fosse ativado novamente em outro ponto geográfico. O texto indicava coordenadas que apontavam para uma localização próxima ao oásis de Siwá, no deserto líbio, lar de um antigo templo de Amon. Layla decidiu que precisava ir até lá, mesmo que isso significasse abandonar temporariamente sua posição no museu. Ela sabia que essa descoberta poderia ser revolucionária, mas não imaginava que estava sendo observada. Um colecionador de artefatos antigos, Victor Allenberg, já havia ouvido rumores sobre o artefato e agora a seguia discretamente. Para ele, o relógio solar e seu segredo não eram apenas um mistério arqueológico, eram a chave para um poder ancestral que, nas mãos erradas, poderia mudar o destino da humanidade. Layla partiu para Siwá com uma pequena equipe de confiança, em Karim, um antigo amigo beduíno que conhecia os caminhos do deserto, e Amira, uma linguista especializada em dialetos antigos. Levaram o relógio solar cuidadosamente embalado, junto com o papiro parcialmente decifrado. A viagem foi longa e marcada por noites geladas e tempestades de areia, mas também por conversas profundas sobre os mistérios que os envolviam. Karen contava histórias de caravanas que desapareciam sem deixar vestígios e falava de lendas antigas sobre o templo de Amon ser um portal entre mundos. Ao chegarem ao oásis, foram recebidos com cautela pelos anciãos locais, que ainda preservavam tradições milenares. Um deles, chamado Mahmud, reconheceu o símbolo gravado no disco solar, era o mesmo que adornava uma sala secreta do templo, selada há mais de 2000 anos. Com a permissão da comunidade, Layla e sua equipe foram levados até o templo. Diante da imponente entrada esculpida em pedra, o relógio solar foi posicionado no centro de uma câmara circular, como instruído no papiro. Quando o sol se pôs, a sombra da haste percorreu um novo caminho e, ao atingir uma marca específica, um estrondo ecoou. Uma parede deslizou lentamente, revelando uma escadaria descendente. No fundo daquela escadaria, estavam inscrições ainda mais antigas, representando figuras com cabeças de animais e olhos voltados para o céu. No centro, um pedestal vazio, com o encaixe do tamanho exato do relógio solar. Layla, com o coração acelerado, sabia que estava diante de algo muito maior do que uma simples descoberta arqueológica. Os dois homens, ao perceberem a presença de Layla e sua equipe, hesitaram por um momento. O mais velho, o mesmo que a seguia, fez um gesto com a mão e murmurou algo em uma língua antiga, parecia um encantamento. Mas em vez de atacar, ele falou calmamente. Você não deveria estar aqui.
Layla, surpresa, respondeu com firmeza. E vocês quem são? Guardiões. A Ordem da Estrela Negra. Nossa missão é proteger o que resta dos portais antigos, disse ele, revelando um símbolo idêntico ao do papiro em um medalhão sob a túnica. O homem, que se identificou como Malik, explicou que aquele artefato não era apenas um marcador solar. Era uma chave, parte de um sistema construído por uma civilização muito mais antiga do que os egípcios, uma cultura esquecida que teria orientado os primeiros faraós. Segundo ele, os portais, quando ativados, poderiam abrir caminhos para as origens das estrelas. Layla, sempre cética, exigiu provas. Malik levou-os a uma sala secreta, atrás do altar, revelada por um mecanismo ativado com o disco quebrado. Lá havia um mapa esculpido em pedra, representando constelações que só foram catalogadas nos últimos 100 anos com telescópios modernos. Como isso é possível? Sussurrou Yasmine. Malik apenas respondeu, porque eles vieram antes. Layla, agora dividida entre fascínio e temor, começou a fazer anotações e fotografar tudo. Mas Malik advertiu. Nenhuma imagem deve sair daqui. Este lugar é sagrado. Quem o expõe, desperta o que dorme. Malik então entregou a Layla um pergaminho antigo com um aviso escrito em grego e demótico, naquele que buscar luz entre as estrelas deve antes conhecer a escuridão que delas caiu. Determinar o que era o ciclo mencionado no sonho tornou-se a obsessão de Layla. De volta ao museu, ela examinou o disco solar novamente. Percebeu uma sequência de pequenos entalhes nas laterais que antes pareciam apenas decorativos. Ao girar a haste central do disco com uma das configurações do papiro, ouviu-se um leve clique. A base do disco se abriu mais uma vez, revelando um cristal esverdeado. Quando exposto à luz, o cristal projetava uma constelação no teto do laboratório. Era Orion, mas as linhas projetadas formavam uma rota, como um mapa astronômico. Karen ajudou a identificar os pontos de parada marcados. A rota começava no Egito, passava pela ilha de Delos na Grécia, depois por Petra, na Jordânia, e terminava em uma montanha no sul do Sinai. Layla concluiu que precisavam seguir essa rota para completar o ciclo mencionado na profecia. Cada local talvez tivesse um fragmento do conhecimento deixado pelos filhos da Estrela do Leste. Começaram pela Grécia. Em Delos, encontraram uma cripta escondida sob um templo abandonado. No centro, um segundo cristal, idêntico ao primeiro. Ao inseri-lo no disco, uma nova projeção surgiu, na constelação de Sírius. Era mais que um mistério arqueológico. Era uma jornada estelar. Layla e Youssef sabiam que não podiam confiar nos homens da tal divisão internacional. Eles agiam com pressa, invadindo o acampamento e tentando apreender o disco solar e o amuleto estelar. Em uma manobra rápida, Layla escondeu o amuleto em sua mochila, enquanto Youssef acionava um alarme silencioso para a equipe de segurança do museu no Cairo. A tensão cresceu quando um helicóptero surgiu no horizonte, iluminando o deserto com holofotes. Os homens misteriosos se dividiram, cercando a entrada da pirâmide. Layla e Youssef decidiram que a melhor defesa era ofensiva, levariam o disco e o amuleto para um lugar seguro, mas isso exigiria atravessar uma zona hostil e sem comunicação. Durante a fuga, Layla percebeu que o amuleto parecia reagir a determinados pontos do deserto, vibrando com intensidade crescente. Era como se guiasse o caminho, talvez para algo ainda mais oculto do que a pirâmide. Mas o perigo era real e iminente. Um dos homens havia revelado possuir conhecimentos antigos, falava em Guardians e equilíbrio cósmico, como se aquele artefato não fosse apenas uma relíquia, mas uma chave para algo maior, capaz de mudar o destino da humanidade. Após dias de fuga e encontros furtivos, Layla e Youssef chegaram ao antigo templo no oásis de Siva, lugar carregado de misticismo e histórias de oráculos. Lá, o amuleto brilhou intensamente, e o disco solar encaixou-se perfeitamente em uma base esculpida na pedra, um mecanismo que Layla só vira nos papiros. Ao girar o disco, um feixe de luz emergiu da pedra, projetando um mapa tridimensional das estrelas no teto da câmara. Um ponto brilhava no horizonte do deserto, em um local não marcado em nenhum mapa moderno. Enquanto examinavam o mapa, uma passagem secreta foi aberta no fundo do templo, revelando um corredor escuro que parecia conduzir a outro mundo, ou talvez a outro tempo. Layla sentiu um misto de medo e fascínio, mas sabia que era ali que o enigma poderia ser resolvido. Youssef hesitou, temendo o desconhecido, mas confiava na determinação da jovem pesquisadora. Eles adentraram o corredor, enquanto atrás deles, a sombra dos homens misteriosos se aproximava novamente, dispostos a tudo para tomar o que não compreendiam. No final do corredor, Layla e Youssef chegaram a uma câmara onde a temperatura parecia diferente, mais amena, quase como se estivessem fora do tempo.
No centro, um pedestal segurava uma esfera luminosa que pulsava em harmonia com o amuleto. De repente, uma figura emergiu das sombras, em alta, envolta em mantos antigos, com olhos que refletiam estrelas. Era o Guardião, uma entidade que parecia ao mesmo tempo humana e cósmica. Ele falou em uma língua antiga, mas que Layla compreendia instintivamente: vocês despertaram o elo entre o céu e a terra. A pirâmide não é apenas um túmulo, mas um portal. O amuleto é a chave para equilibrar forças que vão além da compreensão humana. O Guardião revelou que o corpo no sarcófago era de um viajante das estrelas, um ser que trouxe conhecimento para a humanidade, mas que teve que ser selado para proteger o equilíbrio cósmico. Agora, com o despertar da pirâmide, forças antigas e novas foram postas em movimento, e Layla teria que escolher entre proteger esse segredo ou permitir que o mundo conheça uma verdade que poderia mudar para sempre o curso da história. Layla sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. O Guardião ofereceu-lhe duas opções: selar novamente o portal e manter o segredo, preservando o equilíbrio entre mundos, ou liberar o conhecimento contido na pirâmide, expondo à humanidade a verdades que poderiam abalar suas fundações. Enquanto ponderava, Layla percebeu que os homens da Divisão Internacional já estavam se aproximando, prontos para invadir o templo. O tempo estava contra ela. Ela segurou o amuleto firme, sentindo uma energia crescendo dentro de si, como se o artefato tivesse escolhido nela um novo guardião. Tomou sua decisão: protegeria o segredo, mas usaria o conhecimento para guiar a humanidade de forma sutil, evitando o caos. Assim que o primeiro intruso pisou na entrada do templo, Layla e Youssef ativaram os mecanismos ocultos do local. Portas se fecharam, paredes começaram a se mover, criando labirintos e armadilhas projetadas para proteger aquele santuário ancestral. Uma batalha de inteligência e coragem começou. Layla usava o amuleto para ativar símbolos estelares que desorientavam os invasores, enquanto Youssef controlava as passagens secretas para atrasá-los. Mas a tecnologia e os recursos dos homens misteriosos eram impressionantes. Drones e equipamentos modernos tentavam superar as defesas antigas. A luta simbolizava o choque entre ciência e misticismo, passado e presente. Durante a batalha, um disparo atingiu Youssef, que caiu, ferido gravemente. Layla, dividida entre salvar seu amigo e continuar protegendo o segredo, usou o poder do amuleto para curar suas feridas. Mas o amuleto exigiu um preço, e a energia liberada começou a desgastar o templo, que começava a ruir. Layla sabia que o tempo estava acabando. Com um último olhar para Youssef, ela ativou o mecanismo final que selaria novamente o portal e a pirâmide, destruindo as passagens secretas para proteger o segredo do mundo, pelo menos por enquanto. Layla e Youssef conseguiram escapar por pouco, enquanto o templo se fechava atrás deles, enterrado novamente sob as areias do deserto. O amuleto havia perdido seu brilho, mas Layla sabia que o verdadeiro poder estava no conhecimento que carregavam. De volta ao museu, decidiram manter a descoberta em sigilo, mas dedicaram-se a estudar e compartilhar as lições do viajante estelar de maneira segura e gradual, preparando a humanidade para um futuro onde céu e terra se encontrariam de novo. E assim, o enigma do relógio solar continuava vivo, esperando pelo próximo guardião, aquele que tivesse coragem para enfrentar as estrelas. De volta à rotina do museu no Cairo, Layla sentia o peso do segredo que agora carregava. O disco solar foi cuidadosamente guardado em um cofre, o amuleto colocado sob rígida vigilância. As noites, no entanto, não traziam descanso, visões fugazes do céu estrelado e do guardião continuavam a assombrá-la. Youssef, apesar de se recuperar, permanecia inquieto. Ele sabia que o conhecimento que tinham poderia atrair novos perigos, e que os homens da Divisão Internacional não desistiriam tão facilmente. A relação entre os dois se fortaleceu, agora não só como colegas, mas como guardiões de um mistério que ultrapassava o tempo. Certa noite, enquanto estudava antigos textos egípcios, Layla notou um padrão intrigante em eventos celestes que coincidiam com antigos rituais e alinhamentos piramidais. Era como se a civilização antiga tivesse previsto ciclos astronômicos muito além do que se imaginava. Naquela mesma noite, uma luz intensa cortou o céu do Cairo, um meteoro com uma trilha azulada que desapareceu rapidamente. Layla sentiu um arrepio. O amuleto, guardado a metros dela, pulsou suavemente em resposta. Era um sinal? O universo parecia continuar enviando mensagens, como se o enigma do relógio solar ainda não tivesse acabado. Enquanto isso, nas sombras do mundo, a Divisão Internacional não esquecia a expedição. Novos agentes começaram a monitorar Layla e Youssef, buscando qualquer pista para o paradeiro do artefato. Pressões políticas e interesses econômicos ameaçavam trazer à tona uma disputa que poderia desestabilizar não só regiões, mas todo o delicado equilíbrio de forças entre ciência, poder e mistério. Layla sabia que deveria agir com cautela, a linha entre proteção e exposição era tênue, e um passo em falso poderia ser fatal.
Um dia, um velho manuscrito chegou ao museu, enviado anonimamente. Seu conteúdo era uma carta, escrita em um idioma quase esquecido, mas que Layla conseguiu decifrar parcialmente. A mensagem falava de um chamado vindo da Via Láctea, uma convocação para aqueles que guardam o segredo das estrelas, uma advertência sobre um ciclo que se reinicia e a necessidade de preparar a humanidade para um novo despertar. Era um convite ou uma ameaça? Layla sentiu que sua jornada estava longe de terminar. Sabendo que a ameaça era real e crescente, Layla buscou uma aliança inesperada em pesquisadores de diferentes áreas, desde astrônomos a especialistas em tecnologias antigas, formando uma rede de proteção e estudo. Entre eles, um jovem cientista chamado Amir, especialista em física quântica e fascinado por arqueologia, trouxe novas perspectivas e equipamentos capazes de analisar o amuleto e o disco solar sob outra luz. Juntos, decidiram que o futuro do Enigma dependeria do equilíbrio entre conhecimento ancestral e ciência moderna. Com a equipe reunida e o segredo guardado, Layla olhou para o céu do deserto, agora mais uma vez tranquilo. As estrelas brilhavam intensamente, e ela sabia que, em algum lugar, além do alcance humano, forças maiores observavam. O relógio solar continuava ali, esperando que alguém o despertasse novamente, quando chegasse a hora certa. E Layla estava pronta para enfrentar o que viesse, porque o mistério do tempo, das estrelas e do universo era muito maior do que ela jamais imaginara. O relógio solar foi selado em uma câmara subterrânea protegida por códigos estelares. O amuleto, agora inerte, repousava em um compartimento de cristal, monitorado dia e noite. Layla, reconhecida internacionalmente, recusou prêmios e entrevistas. Para o mundo, ela era apenas mais uma pesquisadora. Para poucos, era a guardiã de um segredo que jamais poderia ser contado por inteiro. Youssef, embora marcado fisicamente pela jornada, tornou-se mentor de novos arqueólogos, sempre lembrando-os de que alguns segredos foram feitos não para serem escondidos, mas para serem compreendidos no tempo certo. Na última gravação feita por Layla em seu diário pessoal, ela olha para a câmera e diz: "Se você chegou até aqui, provavelmente ainda está se perguntando o que realmente era o enigma do relógio solar. A resposta, na verdade, nunca esteve no disco e nem na pirâmide. E estava na sombra. Na escolha. Na coragem de não abrir tudo para o mundo. E na sabedoria de entender que nem todo segredo precisa ser revelado, mas protegido. O relógio não marcava as horas. Ele marcava a humanidade. E, quando a sombra tocasse o tempo certo, o universo responderia." A gravação termina com o reflexo do céu estrelado no olhar de Layla, enquanto uma constelação, até então desconhecida, começa a surgir nos telescópios do planeta. E assim termina nossa série, O Enigma do Relógio Solar. Se você curtiu essa jornada cheia de mistérios, civilizações antigas e conexões cósmicas, deixa seu like, compartilha com alguém que ama uma boa história e comenta aqui embaixo. Você abriria o sarcófago ou deixaria o segredo enterrado? Inscreva-se no canal para mais histórias incríveis como essa. Ative o sininho para não perder os próximos enigmas do passado. Nos vemos na próxima constelação. Até lá!